texto da Palavra de Deus que estaremos meditando nesta noite, que encontramos a mesma em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6, estaremos lendo o versículo de número 57 para a nossa meditação nesta noite. Lucas, segundo Evangelho aí na Palavra de Deus, Lucas 6, verso de número 47. Vamos pensar sobre o equilíbrio de nossos sentimentos e as ações que praticamos, Lucas capítulo 6, verso de número 47 e 48. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Ó Pai, é muito bom nesta noite essa oportunidade que o Senhor nos concede de, ó Pai, meditar na Sua santa e bendita palavra. Te pedimos que ela venha falar grandemente aos nossos corações, mostrando, nos ensinando aquilo que carecemos aprender, corrigindo os nossos caminhos, ó Deus, e apontando realmente para a Sua soberania, aquilo, ó Pai, que nós devemos fazer por amor à pessoa de Seu Filho amado Jesus. Obrigado pela minha vida, dos meus irmãos, minhas irmãs, as pessoas que estão conosco em seus lares a cultuar juntamente conosco. É grande a nossa gratidão e a nossa dependência de Ti nesse instante. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis, amados irmãos, assentar, equilibrando os nossos sentimentos e nossas ações. Equilíbrio não é algo muito fácil de ser praticado muitas das vezes. Eu me lembro que trabalho na manutenção em algumas escolas no município, trabalho como servidor público, então faço manutenção principalmente em escolas, e ali no grupo Escola Benedita Braga Cobra, eles colocaram tipo de uma cinta, era algo que creio que deveria ter de uns 7 a 8 centímetros de largura, bastante resistente, e atravessaram, prendendo entre uma árvore e outra. Aliás, ele foi entre uma coluna e outra, as árvores foram na praça que eu vi, mas eu vi mais detalhadamente, foi ali no grupo, na escola, aquilo montado para as pessoas então subirem naquela fita, mais ou menos, creio que de 7 a 8 centímetros, e caminhar passo a passo, sem nada nas mãos, sem ter onde apoiar, e atravessar aproximadamente uma distância de uns 3 a 4 metros. Irmãos, é o desafio. E creio que algumas coisas naturais que pessoas porventura venham ter, jamais vão conseguir dar um passo em tal equipamento. Não sei se é de ginástica, do que é aquilo ali, que não sei explicar como é realmente aquilo, mas se a pessoa tem, por exemplo, problema de labirintite, eu creio que ele não vai conseguir dar um passo sequer ali, que então desequilibra o nosso labirinto e nós não conseguimos então equilibrar. Então equilíbrio, dependendo das questões, até é muito fácil. Eu já declarei aqui a minha dificuldade que eu tive de aprender a andar de bicicleta. E quando o meu irmão falou, olha, para onde ela pender, você vira o guidão. Então, eu encontrei o equilíbrio numa simples palavra que o meu irmão me falou, e eu dei ouvidos àquilo que o seu conselho. Então, nós vemos que alguns equilíbrios não são tão difíceis, outros, porém, são complexos, vão tempo e investimento, principalmente na nossa área espiritual. É interessante nós pensarmos sobre os atos que nós fazemos e aquilo que nós sentimos ou pensamos. Vamos pensar, por exemplo, eu tive uma experiência há poucos dias atrás com isso que eu vou mencionar nesse instante. Se houver, porventura, um fio de alta tensão partido e caído uma de suas pontas no chão energizada,
Será que vai precisar eu colocar a ponta do dedo ali no fio, né, ver se tem energia, a corrente elétrica ali ou não, para testar se ali há corrente? Com essa experiência, alguns irmãos talvez já notaram aqui, né, perto da Copasa, a estação de tratamento de água, ali partiu um dos fios de alta tensão, caiu no chão, então fez buracos no asfalto, cerca de 4, 5 centímetros de fundura, há alguns que dão 8 centímetros de largura, né, a energia queimou aquilo. Quando eu cheguei, né, eu fiz até um pequeno vídeo, e haviam labaredas de fogo, cerca de 70, 80 centímetros de altura. Né? Aí será que eu ia pensar nos meus sentimentos, né, nos meus pensamentos? Será que tem energia lá? Né? E colocar o dedo naquilo? Imagina a tragédia então que seria. Então o equilíbrio, nossos sentimentos e ações são importantíssimos. Quem dirige aqui, é motorista, condutor de veículos, sabe bem disso. Você está numa estrada movimentada, né? Trânsito, muitos carros, caminhões, carretas indo e voltando, né? Nas mãos que vão e voltam, e às vezes nós temos fração de segundos para decidirmos o que faremos então. Você está indo tranquilamente, de repente vem um, desrespeita totalmente, né? Começa a ultrapassar todo mundo, e agora? De repente, né, vemos outro vindo de encontro na próxima curva, bem perto, e agora? Eu seguro meu veículo, pessoas me atingirão na traseira do meu. Eu não seguro aonde esse caminhão vai, né? Ou carreta ou automóvel bater de frente com aquele que vem vindo. Equilíbrio. Como isso é desafiador. Na nossa vida espiritual, muito mais, porque nós temos muita dificuldade, sem, né, sombra de dúvida, de discernir entre o emocional e aquilo que realmente nós carecemos fazer, né? Então, é fundamental para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual, né, discernir as coisas, ter o discernimento exatamente, né, daquilo que está então acontecendo. O verso 47, nessa parte A, nos mostra algo que nos chama a atenção se examinarmos superficialmente. Veja o que diz o início deste versículo 47. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras. Venha a mim e ouve. Então, duas ações sempre serão fundamentais na nossa caminhada espiritual, no nosso crescimento e também amadurecimento espiritual. Por exemplo, ter fome, qual vai ser o próximo passo? Comer, não é verdade? Nos alimentarmos. Falar, né, e procurar cumprir a todo custo aquilo que nós dissemos. Não, irmão Lucas, olha, pode ficar tranquilo que amanhã 7 horas da manhã, aquele problema que o irmão está lá, eu vou estar lá 7 horas da manhã e vou auxiliar o irmão Lucas naquela manutenção. E está lá o irmão Lucas, aquele problemão, não consegue colocar as crianças na classe devido a alguma coisa que é necessário ser feita lá, e olha para o relógio, 7 horas, olha lá, mas cadê aquele, né, que faz a manutenção? 7h10, meu Deus, o que eu faço? Não tem onde colocar essas crianças, não é verdade? E 7h30, nada. Então, né, esse equilíbrio é importantíssimo, aquilo que nós falamos, nos comprometemos. Aliás, existe um ditado popular, né? Não é obrigado a prometer, mas cumprir é. Cumprir há uma obrigação daquele que prometeu em fazer alguma coisa. Então, né, falar, cumprir o que Jesus disse, ir a Jesus, ouvi-lo com atenção. Há um fato interessante que Jesus conta, né, nós encontramos lá em Mateus capítulo 21, vamos dar uma olhada nessa passagem bíblica para poder aclarar a nossa visão mais sobre isso que nós estamos comentando. Mateus 21, 28 a 31, verso, né, trecho muito conhecido, e Jesus, então ele usa praticamente essa ilustração ou história, com certeza não foi um fato ocorrido, né, mas mais uma ilustração, uma história para as pessoas entenderem
entenderem entre os sentimentos e ações aquele equilíbrio, né, e perceber a necessidade e às vezes fazer e que nós não estamos tão dispostos a fazer porque há uma necessidade de ser feito. Veja em Mateus 21, né, versículos 28 até o versículo de número 31. Mateus 21, 28 a 31. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo e, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. Mas como conclui o versículo? Não foi. Então, aquele sentimento repentino. Às vezes isso acontece muito espiritualmente, o Espírito Santo certamente vai falar à nossa mente, aos nossos corações, cada vez que nós investimos em ouvir a palavra de Deus, ler ela, meditar, tirar lições para as nossas vidas, isso vai ser fato, ele vai com certeza falar, nos auxiliar sobre aquilo que nós devemos e precisamos fazer e também aquilo que nós não devemos e não podemos, principalmente, estar fazendo, que vai criar problemas, escândalo, não será bom para a igreja de Cristo, né? Então nós vemos aqui que o segundo, eu vou, Senhor, há aqui até um respeito para com o seu pai, no caso aqui que Jesus está falando sobre um pai de família. Eu vou, Senhor. Pode deixar, meu pai, que eu vou. Depois pensou bem, né, aquele sol talvez muito escaldante, talvez, né, ele estava lá carpindo, a sua ferramenta estava muito ruim de corte, não estava cortando mais nada, ele se arrepende e acaba não indo. O contrário do primeiro. Ele age de imediato, mas nesse sol, meu pai, não dá para fazer isso, né, à tarde, quando melhorar? Não. Depois, é interessante, olha aí a palavra que aparece, né? Ele arrepende e vai. Então, olhando para esse fato, nós vemos a importância das mudanças em nossas vidas. Já pensou se nós fôssemos imutáveis? Não. Está decidido, não vou fazer mais nada. Não apareceria esta palavra, né? Arrependeu e foi. Pensou melhor. Meu Deus, meu pai tem sofrido, né? A lavoura é grande, então eu devo auxiliar o meu pai. Nossa família é grande. Meu irmão disse prontamente, né, que estaria indo, e aquele irmão talvez se ausentou e ele pensou: nossa, ele já deve estar lá na lavoura carpindo, e eu aqui. Então pesou aquilo na sua mente e no seu coração, e ele equilibrou entre os seus sentimentos, estar descansando, né, evitando talvez o sol quente, e pensou melhor por amor, né, aquilo tudo, ele fez aquilo que ele não gostaria de estar fazendo. Então, em grande parte das vezes, diremos, né, de imediato, não. Quando aparecem algumas dificuldades grandes que nós vemos e algumas limitações não nos são reais nas nossas vidas, aí alguns irmãos e irmãs, por exemplo, como aqui já teve e vão ter, e louvado seja Deus, muitas práticas nesse sentido. Irmãos, olha, nós vamos levantar às 4 da manhã, aqueles que puderem, vamos levantar às 4 da manhã, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar, porque olha, está acontecendo isso e aquilo, e vamos também jejuar aqueles que podem. De imediato, né, já aconteceu comigo e sei que aconteceu e acontece com cada irmão e irmã que aqui está. Isso é natural no nosso ser, por sermos físico, né, e carnal, e o Espírito estar agindo em nós. Às vezes de imediato nós fazemos como este primeiro filho, né? Não. Aí nós começamos a avaliar a necessidade, os conselhos que a palavra de Deus nos dão sobre essa questão, né? Tiago, por exemplo, ele escreve: a oração de um justo pode um pouquinho, né? Tem um efeitozinho. Não. A oração de um justo muito pode.
Não é a oração em si, né? Mas é aquela colocação do indivíduo como instrumento nas mãos do Senhor intercedendo. Quantos conservos nós vemos lá no passado que agiram dessa forma, deixando o exemplo, inclusive o próprio Filho de Deus, o nosso Salvador, não é verdade? Quando Jesus diz, olha Pedro, o diabo ia fazer você cirandar. Mas o que Jesus fez? Eu já intercedi ao Pai por você. Pode ficar sossegado. Se Jesus não se coloca na instrumentalidade para ser aquela ponte de bênção entre Deus para refletir na pessoa de Pedro, certamente ele teria sofrido como o aconteceu ao negar Jesus por 3 vezes antes que cantasse o galo. E qual era a intenção de Pedro? Senhor, pode todo mundo te negar, eu morro, né? Mas não te abandono. Pedro, não, Senhor, pode acontecer o que for, eu não te nego. E nós encontramos aquele triste fato ocorrido num dos evangelhos escrito, que ele espraguejou, está literalmente essa palavra escrita em algumas edições, a pessoa de Jesus Cristo ao negá-lo, né? Para então fugir da responsabilidade de ser participante de daquele grupo existente de cristãos. Equilíbrio. Que desafio, né, é esta questão entre nossas ações, aquilo que nós sentimos, desejamos fazer, precisamos fazer, nos esforçamos muitas vezes, temos dificuldade e acabamos fazendo, por quê? Por amor a Deus. Será que nós temos avaliado essas questões, né, em nossas vidas? É algo que, se não, devemos parar e pensar e avaliar sobre essas questões. Voltando lá para o nosso texto, Lucas 47, né? Lucas, capítulo de número 6, verso 47. É interessante que vai seguindo este versículo, e é onde eu disse de manhã e repito esta noite, que não podemos interpretar a palavra de Deus, e sim discernir aquilo que está sendo falado. Por quê? Olha o 47, a parte B. Ouve as minhas palavras, e o que diz a segunda frase? E as observa. Se formos levar isso aqui ao pé da letra para interpretar o que quer dizer esta frase, nós não vamos automaticamente partirmos para a ação. Por que nós partimos para a ação, né? Nós observamos que aí vai muito além de observar, ouvir, né? Procurar entender, vai bem além disso. Alguém certamente interpretará, não é para fazer, mas apenas ouvir. Quantas pessoas vão interpretar esta frase literalmente desta maneira? Olha aí a palavra, observa. Então, é para observar. Ele não pediu para fazer nada. Sim, se isolarmos essa frase, com certeza, o literal que está, não há necessidade nem de interpretação, vamos chegar exatamente a essa conclusão. Por isso que é muito importante o contexto que nós estamos inseridos, né? Procurar exatamente equilibrar sentimentos e ações. Então, esse observar o quão ele é importante. E ele é muito expressado em textos conhecidíssimos na Bíblia, como Tiago. Vamos dar uma olhada lá no livro de Tiago, né? Está lá perto de Apocalipse. Tiago capítulo 2, aqui Tiago dizem ser um homem, né, duro de palavras, no sentido de falá-las, né, muito claramente e diretamente às pessoas. Então no capítulo 2 aí do livro de Tiago, no verso 18, né, do capítulo 2, Tiago disse exatamente dessa maneira. Olha aí, Tiago 2,18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O sentimento e os feitos.
né? Os sentimentos e as ações, as emoções e aquilo que nós devemos fazer, muitas vezes levados por estas emoções. Mostra-me tua fé sem as tuas obras. Posso eu provar, não para Deus, por Espírito Santo, para Jesus, que eu amo Jesus, que eu tenho Jesus no meu coração, sem estar naturalmente anunciando isso a outras pessoas, demonstrando através de minhas atitudes, ações, maneira de vestir, maneira de falar? Não. Não há realmente como se eu não mostrar feitos. Eu sou um convertido a Jesus Cristo. E muitas vezes alguém vai pegar um exemplar desse que nós estamos aqui, né? Esta noite, você que tem o seu em casa está examinando juntamente comigo, né? Prova aí aqui, aonde você acha que é um convertido a Jesus Cristo. Qual seria a minha ação, a tua, a nossa ação, mediante uma pergunta dessas? Se nos pega de surpresa, nós não estamos em vigilância e oração, talvez nós não vamos ter ação na hora, né? E não vamos conseguir fazer nada. Eu não preciso provar a ninguém que eu sou convertido, Deus sabe. Imagina o impacto disso na mente e no coração daquele que está desejoso de entender o que é ser um convertido a Jesus Cristo. Por outro lado, se eu só procuro fazer coisas e não está honrando, glorificando a pessoa de Cristo, né? Não está principalmente dentro desses princípios desta palavra. Não, eu sou um convertido a Cristo. Isso, né? Então somente as obras isoladas, sem serem em Cristo, como orienta Efésios 2:10, né? Que nós somos feitos em Cristo, criados em Cristo para as boas obras. Aí as obras têm valor. Um copo d'água dado na qualidade de um discípulo, veja, né? Que está tudo relacionado à pessoa de Cristo, alguém que foi-se a Jesus Cristo, assumindo o compromisso de amor, né? Então fazendo as obras em Cristo para Cristo. Estão lembrados da escola dominical, né? Hoje de manhã? O homem, né? Ele se coloca como não se fosse ele que teve aquela experiência. Né? E ele mostra muitas e muitas obras e sempre apontando que é para honra e glória do Senhor. Nós chegamos a pensar, puxa vida, creio que não chegarei nem num dedo da pessoa de Paulo, por mais que eu procure crescer, amadurecer espiritualmente, certamente não conseguirei chegar a um dedo mínimo, né, que Paulo chegou espiritualmente falando e pensando. Como amo Jesus! Falar raramente do que ele fez a mim, a outros, né? Será que eu demonstraria dessa maneira amor pela pessoa de Jesus? Não. Então, somente de falar, né? Suportar muitas vezes aquelas agressões de palavras, principalmente que nós recebemos durante, às vezes, né, um dia de serviço, durante a semana e tudo, suportar aquilo e pedir as misericórdias de Deus, né? Responder mansamente. Entender que aquela pessoa não tem um compromisso de amor, não tem o Espírito Santo, né, na sua mente, no seu coração dirigido, não é um convertido, né? Que desafio nós equilibrarmos os nossos sentimentos. Não, aqui nós não estamos num templo adorando a Deus. Quem você pensa que é para estar falando essas coisas a mim? Você sabe, né, há quanto tempo eu estou aqui? Você está chegando hoje, né? Quantas vezes dá a vontade, o desejo, o sentimento de expressar exatamente, literalmente desta maneira, né, junto com os nossos colegas de trabalho, né, nossos vizinhos, amigos, quantas vezes isso realmente nos acontece. Mas Tiago aqui ele desafia, né? Você diz, né, que tem fé e tudo? Então mostra. Que maneira você prova ter fé na pessoa de Cristo? Você prova para ele que ele sabe que você é um convertido a ele? Né? Então vejam que questão interessante aqui Tiago faz esta colocação. Sentir, agir
convicto a quem estou servindo. Isso é importantíssimo, porque nós vemos isso exatamente no texto base, voltando para ele lá, na nossa meditação no capítulo 6 de Lucas. Então, como é fundamental, nós sentimos e agirmos convictos a quem nós estamos servindo. Veja ainda no versículo 47, a última frase aí do versículo. E as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Quem é esse eu aí? É a pessoa de Lucas? Não. Então vejam como o contexto é importantíssimo, nós observarmos ele e não interpretarmos, mas procurarmos entender especialmente quem é esse eu que Lucas escreve sobre aquilo que ele está ensinando. Olha aí o eu. 48, é semelhante ao homem que edificou a sua casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Aquela convicção onde nós estamos construindo a nossa vida espiritual, onde nós estamos realmente dependendo. Não, eu aprendo muitas coisas na escola bíblica dominical. Lá eu estou com irmãos, olha, tem irmãos que são uma bênção, estão preparados, estudaram durante meses, durante a semana, durante o dia, Sábado talvez, chega com uma lição bastante profunda, lá sim eu aprendo. Mas saio de lá, olha, é difícil. Eu começo a ler a Bíblia, não entendo muitas coisas, e aí nós vamos muitas vezes, relaxando, sentir e agir convicto a quem nós estamos servindo. Esse sentimento é importantíssimo. Mas prova aqui, na palavra de Deus, porque você é um convertido a Cristo. Você pega João 3,16, que todo mundo conhece, até aquele fulano ou fulano que vai estar dirigindo essa pergunta a você, e explica tranquilamente, se estivermos na dependência de Deus, com toda humildade e autoridade, nós explicamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que... Aí você explica. É algo tão claro, mas o que tem a ver esse versículo com você? Bom, não fala que Deus amou o mundo? Sim. Vamos raciocinar juntos. Você e eu não fazemos parte do mundo? Sim. Então, eu entendi, através da leitura desse versículo, que posso te mostrar muitos outros aqui, que a minha convicção onde está baseada. Se Deus amou o mundo, eu faço parte do mundo e eu entendo a minha miséria, os meus pecados, e também que não posso de espécie nenhuma ter acesso a Deus, a não ser pela pessoa de Jesus, que verteu aquele sangue naquela cruz pelos pecados do mundo, mas também pelo meu pecado. Vejam como, na dependência de Deus, com humildade e autoridade, facilmente nós respondemos uma questão dessa, se nos for colocada até então. Abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Agir na construção espiritual de minha vida, de nossas vidas, é o desafio. Cavar fundo em estudos, meditações, me certificar que estou na rocha que é Cristo, precisa ser a minha meta e o meu alvo. Por quê? Eu não posso, por exemplo, contratar o irmão Zizi, um excelente trabalhador, experiente, pega lá qualquer ferramenta que trabalha com um cabo, ele vai trabalhar tranquilamente, vai carpir, vai tombar terra, vai fazer facilmente, mas eu não posso, por mais dinheiro que tenha, contratar o irmão Zizi para construir a minha vida espiritual. Não há como, não existe a mínima possibilidade. Então, isso está em mim, em cada um de nós, não é verdade? Então, ou nós cavamos e construímos a nossa vida na rocha, como Cristo aqui aponta, que é Cristo, cada um de nós, ou nós não construímos e muito menos vamos crescer espiritualmente. A parábola do semeador, como ela ensina essa questão claramente, sobre então
esse equilíbrio, esse investimento, né, sobre esses sentimentos e ações, a ouvir a palavra de Deus. Deus é amor, né? Deus quer me salvar. Aí quando eu parto, né, para a prática e as ações, mas eu vou ter que renunciar a isso. Nossa, vou ter que deixar aquilo ali para trás. Olha, meu pai vai vir contra mim porque ele é muito religioso. Vem sobre tradição em minha família. Como é que vai ser? Então vejam que aí já começa a partir, ou para equilibrarmos, mas para lá, mesmo eu discordando do meu pai, eu preciso amá-lo. Ele também precisa de salvação, como eu fui alcançado por essa semente bendita salvadora. Vejam como é realmente o desafio construir espiritualmente. E vai individualmente a cada um de nós. Nós vamos sentindo, vamos agindo. Isso vai criando convicção, né, a quem estamos servindo. Será que tão somente uma igreja, né, uma igreja batista bíblica, talvez uma Assembleia de Deus, talvez uma presbiteriana? Será que é tão somente isto? Então, a nossa convicção, ela precisa estar fundamentada, como Jesus aponta aqui, né, na rocha. Né? Tem um sentido, né? Esses ventos contrários, tempestades de dúvidas, tentando me derrubar da fé em Cristo, é o que fala o final do versículo de número 8. Né? E pôs o alicerce sobre a rocha, e, vindo a enchente, bateu com ímpeto e a corrente naquela casa. Mas olha o que aconteceu, não a pôde abalar, né? Não pôde destruir aquela casa que ainda estava em construção. Porque estava fundada onde? Sobre Jesus Cristo. Se nós temos convicção que nada pode separar-nos do amor de Cristo, Ele, né, não só ama, como é amor. Então nada pode nos separar se a nossa fé estiver firmada nele e estarmos construindo na sua pessoa a nossa casa espiritual. Você tem pensado nessa questão de construção espiritual, o quão ela é importante, né? As nossas ações que podem e vão certamente nos levar a crescer e a amadurecer espiritualmente? É difícil equilibrar os nossos sentimentos e ações? Como? Isso eu não posso negar. É a grande dificuldade. Nós sabemos, nós que somos família, né? Uns têm pais, outros, né, já partiram desta vida, outros não tiveram a felicidade de ter mães, né? Partiram desta vida muito novos, mas na família muitas vezes nós percebemos isso. Dá aquela vontade, aquele ímpeto de nós fazermos as coisas, nós seguramos as pontas, né? E as coisas parecem, como dizem o ditado, que vai empurrando as coisas com a barriga e deixa. Não, muitas vezes nós estamos na dependência de Deus, desejando e esperando que só Deus pode agir em certas dificuldades e limitações. Então, construir esta casa espiritual certamente é o desafio. E não a pôde abalar porque estava fundada na rocha. O versículo 49 está sobre esse contexto. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra. Algumas versões trazem a palavra areia, né? Sem alicerce, na qual, olha aí o que acontece para todos. Bateu com ímpeto as correntes e o que aconteceu? Logo caiu. E foi pequena? Não, grande a ruína daquela casa. Então, nós precisamos pensar e termos os pés no chão. Fé carecemos ter com certeza, mas precisamos ter os pés no chão, por quê? Tudo ocorre a todos, principalmente, como disse Paulo, aqueles que querem viver piamente em Cristo. Tudo vai ser uma maravilha, né? Tudo vai dar certinho, não vai haver dificuldades, doenças, nem pensar, não. Ele diz, olha, padecerão perseguições. Então, o mesmo que aconteceu na casa espiritual que estava fundada na rocha, no alicerce que é Cristo, aconteceu também
a outros que não estavam edificando na pessoa de Cristo. E o que aconteceu? Grande foi então a ruína, porque não equilibrar os sentimentos e ações no sentido de estarem louvando ao Senhor para a honra e glória de Cristo, reconhecendo a obra que Ele fez naquela cruz do Calvário para a salvação. Que triste é muitas vezes nós vermos muitas pessoas sendo enganadas pelo adversário, pensar que podem pagar pecados. Tá vendo o sofrimento daquela pessoa? Quantos anos ele está naquela cama? Está pagando os pecados que fez. Lá está pagando cada um deles. Se isso literalmente fosse verdade, onde estaria o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O seu precioso sangue ali derramado em vão? O sofrimento pagaria os pecados? Não. Muitas vezes sofrimentos são consequências naturais da nossa vida física e às vezes uma oportunidade concedida por Deus para crescermos e amadurecermos espiritualmente. Lembra de Paulo? Olha, Paulo, esse espinho que está na tua carne, não tem jeito de fazer uma cirurgia e tirar, não. Ele vai ficar aí até a sua partida deste mundo. Não mexa com ele, Então, estas coisas nós precisamos ter bem nítidas nas nossas mentes e corações e procurarmos equilibrar os nossos sentimentos. Vamos analisar algo interessante nas nossas vidas nesta noite? Vamos pensar quanto de sofrimento, mas é sofrimento mesmo, sabe aquele sofrimento que você não vê uma porta que vá se abrir, algo que se possa ser feito, aquilo que é realmente sofrimento. Por quanto tempo cada um de nós aqui talvez já passou por um sofrimento quase que insuportável? Será que um dia, 2, uma semana, um mês? No máximo, não é verdade? No máximo. Eu completei esse mês passado 58 anos. E eu me lembro que, dificuldades mesmo de eu ver aquilo na pele e sentir que era algo que eu não conseguiria atravessar, foram no máximo 1 ou 2 vezes nesses 58 anos. Então vejam bem as alegrias que Deus me concedeu, as vitórias, quantas lutas Deus venceu por mim, que eu desanimava das mesmas, de repente lá na frente Deus levantava alguém e a coisa era resolvida. Então nós analisamos os sofrimentos que nós temos são mínimos, e quando porventura eles vierem, quando nós precisamos trabalhar nesse equilíbrio de nossos sentimentos, nossos pensamentos e ações, não é verdade? Porque senão, o meu problema vai ser o maior do mundo inteiro. É porque você não está aqui nessas dores que eu estou sentindo. É porque você não viu o que eu passei essa noite, não é verdade? Então, o meu sofrimento torna-se o maior do mundo todo. Então, como é importante nós procurarmos, numa dependência de Deus, equilibrarmos os nossos sentimentos e ações, e construir na pessoa de Cristo. Finalizando a nossa meditação, estaremos lendo o texto de Filipenses, capítulo 2. Vamos lá para a carta de Paulo a Filipenses, capítulo 2. Vamos ler os versículos 12 e 13 de Filipenses 2. Então vejam como é importante a grande dependência de Deus para equilíbrio e principalmente agirmos demonstrando que nós temos compromisso de amor com Cristo, amamos a obra de Deus, Como são importantes estes 2 versículos. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também, olhem uma palavrinha, algumas está, efetuai, a minha está operai a vossa salvação com temor e tremor, não é de qualquer maneira. Agir, fazer coisas, praticai, demonstrando que vocês têm responsabilidade com a obra física de Deus e amam a mesma. Efetuai, operai a vossa salvação com temor e temor. Olha, por que razão? O que diz o 13? Porque Deus é o que opera em vós
olha aí a instrumentalidade, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Cada um de nós temos procurado equilíbrio entre nossos sentimentos e ações para honrar e glorificar a Deus. Se esse for o nosso alvo natural, certamente vai ser a conclusão do final do versículo 13. Deus certamente, o próprio Jesus disse, olha, está vendo o tamanho da seara? Cadê os trabalhadores? Eles são poucos. Imagina, né? Deus, com toda a sua soberania, mas devida liberdade, o quão Ele deseja que cada um, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Né? Tanto o desejar como o fazer parte da pessoa de Deus. Que Ele nos ajude, né, nesse alvo desafiador, equilibrar nossos sentimentos, que eles sejam de amor à pessoa de Cristo, que as ações possam também glorificar então a pessoa de Cristo. Amém? Pai, é muito bom esta noite nós estarmos mais uma vez na Sua presença. Ó Deus, como é maravilhoso olhar para a Sua palavra, o esclarecimento que ela concede aos nossos corações e às nossas mentes. Obrigado, ó Pai, pela sabedoria concedida dos altos céus, que nos dá o sustento e a capacidade, ó Deus, de equilibrarmos aquilo que nós vamos fazer. Ó Senhor, principalmente de esperar em Ti aquilo que só Tu pode fazer, ó Senhor, e não estarmos agindo, procurando, querendo fazer aquilo que só o Senhor é capaz de fazer e pode. Obrigado, Pai, por Sua sustentação de nós a cada dia. Quantas dificuldades, ó Pai, nós já passamos, analisamos na nossa vida e o Senhor até aqui nos sustentou. Ó Deus, o Senhor conservou nos nossos corações essa esperança. Ó Pai, essa alegria de estarmos reunidos em comunhão primeiramente contigo e com irmãos e irmãs que se achegaram ao Seu Filho para a salvação de nossas almas. Obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa. Abençoa, Senhor, esta nossa semana e que possamos sempre termos esse alvo, equilibrar, ó Deus, as coisas para honrar e glorificar o nome da pessoa de Seu Filho amado Jesus Cristo, no nome do qual oramos agradecidos. Amém, Senhor Deus. Assim nós terminamos